Fala galera, hoje a gente vai falar de Romanos capítulo 2. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Romanos capítulo 2, Paulo continua a argumentação dele do capítulo 1, só que dessa vez ele faz um plot twist aqui, né? Ele vinha argumentando ali a respeito dos gentios e agora ele muda o foco para falar dos judeus. Então ele aponta os erros dos judeus e acaba mostrando com isso que todos nós estamos encerrados debaixo do pecado e que precisamos então ser justificados por Deus. E daí ele começa a falar sobre a questão da justificação pela fé. Um capítulo maravilhoso, um capítulo super importante dessa carta de Paulo aos Romanos. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem estudar aí o livro de Romanos. Paulo abre esse capítulo 2 aqui falando que aqueles pecados que ele listou no final do capítulo 1 também eram cometidos pelos judeus. No versículo 1 está escrito o seguinte: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Aquela lista de pecados que Paulo apresentou no final do capítulo 1 era extensa o suficiente para que todas as pessoas se conectassem com ela. Inclusive a gente, né? São muitos pecados que ele listou ali, algum deles a gente já cometeu no passado, ou comete até agora. Mesma coisa para os judeus, né? Provavelmente eles já tinham cometido alguns daqueles pecados, ou algum daqueles pecados no passado. Então o que ele estava falando é o seguinte: olha, aqueles pecados que eu listei ali, falando dos gentios, o que você vai fazer? Você vai julgar aquelas pessoas? Porque você fez a mesma coisa. Então quem é você para falar daquelas pessoas se você faz a mesma coisa? Você se torna indesculpável. Mas já imaginando o que eles, acredito eu, né, que já imaginando o que eles responderiam, que eles poderiam responder assim: olha, mas eu não cometo mais esses pecados. Eu não faço mais, eu não fiz tudo aquilo. Já meio que preparado para esse tipo de argumentação, Paulo responde ali no versículo 4 o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, daquela lista de pecados, mesmo que muitos daqueles já não fossem mais cometidos pelos judeus, que agora eram o foco da carta, né? Paulo está dizendo assim: olha, tudo bem, mas alguns pecados você já cometeu. Pode até não ter cometido todos, mas alguns você já cometeu. E é a bondade de Deus, é a paciência de Deus, é a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Não é você mesmo, não foi você mesmo que entendeu que aquilo era errado e então você se arrependeu dos seus pecados porque você é uma pessoa boa. Não. O que te levou ao arrependimento foi a bondade de Deus e a paciência que ele teve de esperar isso acontecer. Então não pense que foi você que foi bom o suficiente com as suas obras e então você entendeu que aquilo era errado. Então Paulo começa essa parte da carta desconstruindo algumas certezas que os judeus tinham. E ele vai fazendo essa desconstrução porque ela é importante para falar sobre a justificação pela fé. Então o que ele fez no capítulo 1 foi mostrar os pecados e as práticas ali dos gentios. No começo do capítulo 2 ele fala o seguinte: olha, vocês que julgam os gentios fazem a mesma coisa. E vocês, caso tenham se arrependido, só se arrependeram por conta da bondade e da paciência de Deus. Então o mesmo argumento vale pra gente, né? Aqui tem vários aprendizados que a gente poderia tirar. Nós já cometemos alguns daqueles pecados, talvez todos, talvez estejamos cometendo alguns deles, daqueles pecados que Paulo apresentou no capítulo 1. Isso faz com que nós não sejamos melhores do que as pessoas que ainda cometem esses pecados, do que as pessoas que ainda não se converteram, do que as pessoas que estão no mundo. Isso não nos faz melhores. E caso nós já tenhamos nos arrependido desses pecados e mudado de vida, que eu acredito que a maioria de nós aqui, nós só fizemos isso, nós só nos arrependemos, nós só chegamos a esse ponto de arrependimento porque Deus é bom e porque Ele foi paciente. Não é porque nós somos boas pessoas, não é porque nós fizemos, não, porque Deus é bom, foi na bondade de Deus
que nós chegamos ao arrependimento e porque ele foi muito paciente, suportando com paciência o tempo onde nós estávamos em pecado. Então nota como Paulo vem trabalhando o pensamento dos judeus para levá-los à questão da justificação pela fé, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Daí Paulo começa a falar então sobre a recompensa das nossas obras, o resultado daquilo tudo que nós fizemos. Então construiu o argumento dos pecados, lá com os gentios do capítulo 1, mostra para os judeus que todos cometeram aqueles pecados, que todos estão na mesma condição. Agora ele vai falar do resultado dessa vida. Ele diz ali no versículo 5 e 6, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Quando ele fala que Deus vai recompensar cada pessoa segundo as suas obras e que todas as pessoas cometeram aqueles pecados, tanto gentios quanto judeus, o que Paulo está falando aqui é, ele fala, olha, todo mundo vai ser réu de juízo, todo mundo está debaixo do pecado, todo mundo cometeu pecado e todo mundo vai ser réu de juízo. Não tem distinção. Tanto que ele continua falando ali no versículo 10 e 11 o seguinte, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego. Presta atenção agora. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Paulo aqui está colocando agora de maneira muito explícita todas as pessoas, independente de quem sejam, na mesma condição. Todas as pessoas pecaram, todas as pessoas só se arrependem, se é que já chegaram nesse ponto, por conta da bondade de Deus, por conta da paciência de Deus. E todos, tendo pecado, são réus de juízo, porque segundo as obras de cada um é que Deus vai trazer o juízo. Então o que Paulo está falando até aqui, e é importante ver essa construção do argumento de Paulo, porque ele vai falar sobre a justificação pela fé, é que todas as pessoas pecaram, não estão em pecado, perdão, falei errado. Todas as pessoas pecaram e são réus de juízo por conta disso, e Deus vai julgar cada pessoa independente de quem seja. A questão aqui, galera, é que os judeus eles se achavam especiais por serem o povo de Deus. É claro que alguns benefícios eles tiveram por terem sido o povo de Deus, por terem sido escolhidos por Deus, como, por exemplo, terem a lei. A lei foi um benefício dado a eles. Mas a questão que Paulo está falando aqui é que todas as pessoas estão na mesma condição, independente de quem sejam. Judeus, gentios, para o nosso caso agora, cristãos, espíritas, ateus, todos estão na mesma condição, todos pecaram. O cristão não é melhor por ser cristão, o judeu não é melhor por ser judeu, porque todos estão encerrados debaixo do pecado. Então, Paulo está construindo esse argumento para falar sobre a saída disso, né, a solução disso, que é a justificação pela fé. Recado rápido aqui, o versículo 7 é um versículo que tem uma interpretação um pouco mais complexa. Deixei lá no blog a minha explicação sobre esse versículo, então se você quiser o link para o texto do blog, tá aqui na descrição do vídeo. Então, esse tem uma interpretação um pouco mais difícil, deixei lá no blog, tudo bem? Então, acessa lá o link depois de terminar de assistir esse vídeo, acessa o link do blog e vê a explicação sobre o versículo 7. Daí, então, Paulo começa a falar sobre a questão da lei. A lei havia sido dada para o povo de Israel, povo escolhido por Deus, da onde vieram os judeus, né? Então, Paulo fala, olha, a lei não confere nenhum benefício para vocês. Claro que tinha alguns benefícios, mas nenhum benefício para a salvação. Por que que Paulo vai falar isso? Qual que é o argumento que ele usa, né, para justificar isso? Porque a lei que vocês receberam, Deus pode implantar no coração dos gentios sem a necessidade da lei escrita, das tábuas da lei, daquilo que Moisés criou. A lei pode ser implantada no coração dos gentios pelo próprio Senhor. E daí ele vai argumentar isso ali nos versículos 13 e 14. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então o que ele fala é assim, olha, a lei em si, o fato de ter a lei, não dá salvação para vocês automaticamente. Vocês têm a lei porque vocês são o povo escolhido por Deus. Agora, é necessário que você cumpra toda a lei para que você se salve.
E quando o gentio, que não tem a lei escrita, cumpre a lei, ele está sendo lei para ele mesmo. Entende isso? O que Paulo está falando é, vocês receberam a lei escrita, vocês receberam as tábuas da lei. Moisés foi para o monte, por isso que é importante, para entender Romanos, entender o Pentateuco, galera. Se você não fez ainda, faz o nosso estudo de Gênesis, tá? Faz o estudo de Gênesis, já está aqui no canal. Talvez quando você estiver assistindo de Êxodo também já está pronto. No dia da gravação ainda não está pronto o de Êxodo. Mas faz o de Gênesis, é importante que você entenda esse começo aí da história do povo de Israel, para que você entenda o que Paulo está falando aqui. Porque o povo de Israel recebeu a lei escrita, a lei que Deus deu a Moisés, Moisés escreveu e entregou para o povo. Então eles acreditavam que por serem os detentores da lei, eles tinham a salvação. E o que Paulo está falando é, não, a lei não confere salvação. O cumprir a lei é que o salva. E se o gentio, que não tem a lei escrita, cumpre a lei, são a mesma coisa. Nada muda. Agora, Paulo não está se contradizendo aqui, porque ele veio argumentando ao longo do capítulo 1 e capítulo 2, até aqui, que é impossível que qualquer pessoa siga toda a lei, porque todos acabaram pecando. Então, ele fala assim, olha, a lei e ter a lei escrita não traz benefício nenhum, a não ser que você cumprisse a lei toda. Mas é impossível você cumprir a lei toda. Então, todos estão debaixo do pecado. É isso que Paulo, num resumo muito breve, vem falando, e eu vou repetir porque esse resumo é muito importante. Se você quiser anotar alguma coisa, anota esse resumo. Paulo diz o seguinte, olha, ter a lei escrita não traz nenhum benefício. Cumprir toda a lei é o que traz benefício. E isso pode ser feito por qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha a lei escrita. Porém, é impossível cumprir toda a lei, porque todos pecaram. Então, Paulo constrói o argumento dele perfeitamente, mostrando que a lei foi importante para o povo de Israel, mas ela não trazia salvação. O que traz salvação é cumprir a lei, que é impossível aos homens. Daí Paulo termina esse capítulo 2 aqui, né, pelo menos essa parte da carta, falando sobre a necessidade que a gente tem de olhar para dentro e não para fora. Mais ou menos o mesmo argumento do começo do capítulo. Ele volta para enfatizar esse ponto. Quero ler aqui com vocês os versículos 28 e 29. Está escrito assim. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que Paulo está falando aqui é, olha, se você é judeu só para fora, né, no exterior, você usa as roupas corretas, você coloca os textos corretos na sua roupa, e você fala como um judeu, isso não prova que você é judeu, mas é judeu aquele que é no interior. A circuncisão que vale não é aquela que você fez fisicamente, mas aquela que você faz no seu coração. Então, esse argumento é muito importante de Paulo, porque ele mostra que tudo aquilo que o povo de Israel havia feito foi importante, mas não conferia benefício de salvação, para que ele pudesse então falar da justificação pela fé. E ele vai começar a falar da justificação pela fé, vai fazer essa transição de assuntos. Então, até aqui, o que Paulo fez foi mostrar que a lei, ter a lei não conferia salvação. Que o judeu é igual ao gentio quando se fala do juízo de Deus. E que todos nós, independente de quem sejamos, estivemos no pecado ou estamos no pecado. Somos réus do mesmo juízo, independente de quem sejamos. E que então, sendo isso verdade, ninguém é melhor que ninguém. E esse é o ponto aqui pra gente hoje, talvez, né? Claro que entender essa teoria da justificação, esse argumento que Paulo vem construindo para falar da justificação pela fé é super importante, mas num nível mais básico ainda de entendimento galera, ninguém é melhor que ninguém. Você não é melhor por ser cristão, você não é melhor por ser da igreja A, B, C ou D, você não é melhor que o ateu, melhor que o espírita, melhor que o muçulmano, você não é melhor que ninguém, porque todos nós pecamos, todos nós somos réus do mesmo juízo, e só somos salvos, justificados pela fé. Isso é graça de Deus. Não somos melhores que ninguém. Então, o nível mais básico de entendimento que a gente pode ter não somos melhores que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. Um nível intermediário aí de entendimento é entender essa questão, esse argumento que Paulo vem montando
da lei da circuncisão e da justificação pela fé. Importante, se você está fazendo esse estudo, entender esse assunto. Ficou com dúvida, deixa seu comentário aqui, que eu falo mais sobre esse assunto se precisar. E daí, num nível mais avançado, a gente nem está entrando aqui, mas tem vários pontos aí que a gente poderia pegar para falar de um nível mais avançado de entendimento dessa passagem. Não creio que é num vídeo curto como esse que eu estou fazendo que a gente vai conseguir entrar nisso. Se você conseguir entender o básico, entender o intermediário aí, pô, já é muito, muito bom. Creio que tem muita coisa para a gente meditar nesses níveis de entendimento. Galera, é isso. Vou terminar aqui, como de costume, com uma oração. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, o Senhor é bom e santo, o Senhor é justo e fiel, o Senhor é grande e verdadeiro, o Senhor é perfeito, o Senhor é um Deus longânimo, é um Deus paciente, é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que é cheio de graça, o Senhor nos ama, o Senhor nos salva, o Senhor nos purifica, o Senhor nos justifica. Por isso eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. São muitas, cometemos muitos erros. Em nome de Jesus, então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Pai, eu peço que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos livrando e nos protegendo. Peço que o Senhor nos dê entendimento desse livro de Romanos, que o Senhor nos aprofunde no conhecimento dos argumentos de Paulo, para que nós possamos entender, Senhor, que somos todos iguais, que todos somos réus do teu juízo, mas que aquele que julga é também aquele que salva, e o Senhor nos salvou. O Senhor, através da sua bondade, que nós nem conseguimos entender, o Senhor nos salvou. Quão bom é o Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e pelo teu amor por nós. Que minha oração, Pai, cada pessoa que está fazendo esse estudo consiga compreender a profundidade do teu amor. Esse é o objetivo aqui, né, de Paulo, que nós compreendamos o quanto o Senhor nos ama. Porque tudo isso é certamente o maior ato de amor que nós já vimos na história. Por isso eu peço, Senhor, ajuda-nos a compreender profundamente esse livro de Romanos, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. Então, continua fazendo esse estudo, fica firme. Se você ficou com dúvida, manda seu comentário aqui, que se precisar, eu até gravo um vídeo só para tirar suas dúvidas. Deus abençoe a sua vida. Paz.